Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer a correção da nossa revisão. Então pegue a sua revisão e uma caneta e nos acompanhe na correção. Primeira questão, registra-se emprego de verbo no imperativo na frase. Então quais destas frases tem um verbo utilizado no imperativo? Lembrando que o imperativo é o modo da ordem, do pedido, do convite, da instrução. Então, a letra B é esta alternativa, porque o verbo ir, quando ele diz vá para o seu quarto, o verbo ir está no modo imperativo, né? Está indicando um pedido, uma ordem, tá certo? Então, vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa para crianças, é a nossa alternativa. A letra A e a letra D está no modo indicativo, que é o modo da certeza, da convicção. E a letra C no modo subjuntivo, que é o da hipótese e da dúvida. A segunda questão, complete as frases abaixo com os verbos entre parênteses em suas formas imperativas. Então, os verbos que estão entre parênteses, nós vamos colocar no modo imperativo, ou seja, fazendo um pedido, ordenando, certo? Então, letra A, verbo fechar. Então, feche a porta. Letra B, sair. No modo imperativo, saia da frente. Letra C, comprar. Compre uma camisa para mim. D, pegar. Por favor, pegue um copo de água para mim. Letra E, verbo comer, coma frutas pela manhã, certo? Terceira questão, analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que eles se referem. Então, é uma questão referente ao assunto advérbio, que é uma classe de palavras invariável, e ele vai expressar uma circunstância da ação verbal. Então, é uma classe de palavras que se relaciona com o verbo e, em algumas situações, também com o adjetivo ou com o próprio advérbio. Ele estabelece circunstância, as quais nós estudamos, que pode ser modo, intensidade, afirmação, negação, enfim, vários tipos de circunstância. Letra A. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Então, hoje é um advérbio de tempo. B. Não me incomodo com sua impaciência. Advérbio de negação. C. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez, advérbio de dúvida. D. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Muito, advérbio de intensidade. Alegremente Pedro se despediu de sua família. Nós temos alegremente, que é um verbo de modo. Quarta questão, há 12 advérbios em todas as alternativas, exceto em. Então, todas as alternativas têm um advérbio, exceto a letra C. Durante o interrogatório, o suspeito ficou muito calado, então nós só temos um advérbio, que é muito, tá certo? A gente tá, só nível de advérbio, não é nível de locução adverbial, tá certo? Então, porque a locução ela é uma expressão, então isso é para identificar advérbio. Então, nessa letra C nós só temos um advérbio que é muito. Na letra A, por exemplo, nós temos mais de um, nós temos nervosa e impacientemente. Na letra B, nós já vamos ter amanhã e afinadamente. Na letra D, hoje e não. E na letra E, ontem e pacificamente. Então, todas têm 12 advérbios, exceto a letra C, que é o nosso gabarito da quarta questão. Quinta, atribua as lacunas em evidência às expressões que lhes são correspondentes, tendo em vista o contexto em que se emprega o discurso. Então, nós estudamos o uso de algumas expressões, dentre elas, estas que nós vamos preencher essas lacunas, tá certo? Então, letra A, nós vamos usar de mais junto e de mais separado. Lembrando que de mais junto é o advérbio, ele indica intensidade, quer dizer muito. E o de mais separado, ele pode ter diferente, ele pode ser um pronome indefinido e ele também pode ser, ele é o contrário, ele funciona como um contrário de menos, tá certo? Então, letra A, estou exausta demais, por isso não irei ao cinema. Então, a forma que vai preencher a lacuna é o de mais junta, porque indica intensidade, tá? Quer dizer que ela está muito cansada. A letra B, nós vamos usar o onde e o aonde. Lembrando que o onde indica lugar, o aonde indica deslocamento, movimentação, e ele sempre vem acompanhado de verbos que indiquem que dê a ideia dessa movimentação.
e que são verbos que vão exigir, por exemplo, uma preposição para acompanhar o onde. Então, letra B, aonde você vai com tanta pressa? Então, nós temos o aonde, né, na indicação de movimento, devido esse a ele é solicitado pelo verbo ir, então por isso que nós usamos a forma aonde, tá certo? Por indicar deslocamento, movimentação. A letra C, nós já vamos usar o onde, porque vai indicar lugar, tá certo? Onde Beatriz mora, então na indicação de lugar, onde. A letra D, novamente, a forma de mais junto e de mais separado. Agora nós vamos fazer o uso de mais separado, que é o contrário de menos, tá? Então, de mais a mais, acho que o que ocorreu serviu-lhe de lição, certo? Sexta questão, complete as lacunas usando adequadamente as formas mais e mal. Então, vamos preencher para a gente poder indicar qual é a alternativa correta. Letra A, Pedro e João, mal com L, porque é o contrário de bem, né? Entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula escolhera um momento mau, que é oposição a bom, para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, é o mais sem ir, porque está indicando oposição. Seus dois irmãos deixaram os pais, mas agora em intensidade, tá? Mais sossegados, quando disseram que a jovem iria com as primas e a tia. Então, a nossa lacuna vai ser completa por mal com L, mal com U, mais e mais com I, certo? Então, nossa alternativa, a letra C. Sétima, marque a alternativa que apresenta um verbo irregular e com alteração no radical. Então, o verbo irregular, ele se encontra no item C, tá? Porque o verbo medir, ao flexionarmos no presente, no pretérito, ele vai sofrer uma alteração no radical. Por exemplo, eu flexiono esse verbo no presente, na primeira pessoa do presente, do indicativo, eu vou dizer eu meço. Observem que o radical dele é até o D, porém, quando eu flexiono ele, esse radical muda, o D é substituído pelo C cedilha. Então, houve uma alteração no radical deste verbo. Então, por isso que ele é um verbo irregular. Então, ele é a nossa resposta da sétima questão, tá? Oitava, assinale a alternativa que o verbo destacado é classificado como irregular. Novamente, então o verbo irregular, ele pode sofrer alteração ou no seu radical ou na sua desinência. E isso a gente vai poder comprovar ao flexionarmos este verbo ou no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Letra A, busca-se avaliar o equilíbrio entre os recursos a curto prazo e ao longo prazo. O buscar é um verbo regular, se formos flexionar a gente vai ver que ele não vai ter essa alteração. Já na letra B, o amor traz benefícios à saúde, nós vamos verificar que esse verbo trazer, ele vai flexionar, tá certo? Porque o radical dele é até o Z, porém quando eu flexiono no presente do indicativo, eu trago. Então, o Z foi substituído pelo G. Então, é um verbo que sofreu alteração no seu radical, então ele é irregular. Na letra C, nós vamos ter o arquiteto incentiva a população a visitar os museus. Nós vamos observar que incentivar é regular. A D, o Globo responde a Bolsonaro e diz que nunca dependeu de verbas de governo. O verbo responder, ele é também regular, não vai sofrer alteração nem no seu radical e nem na sua desinência. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham ido muito bem e que tenham acompanhado a nossa revisão. Bom estudo para vocês e até a próxima!